Às vezes a gente vê na cristandade certos líderes e organizações tentando trazer para o cristianismo o judaísmo. Eu vou ler um versículo para ajudar sobre este assunto. Em Hebreus diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, essas palavras, como eu disse, está em Hebreus capítulo 10, do versículo 26 a 29. Imaginaríamos que a pessoa mencionada nesta porção da palavra de Deus, deve ser salva porque já recebeu o sacrifício pelos pecados. O apóstolo disse que se alguém que já recebeu o sacrifício pelos pecados pecou deliberadamente, já não resta sacrifício pelos pecados. Não há problema depois do versículo 27, aqui onde nós lemos, porém, o versículo que muitos leitores da Bíblia acham difícil de entender, é o versículo 26, que diz: já não resta sacrifício pelos pecados. Algumas pessoas pensam que se, infelizmente, um cristão comete pecados deliberadamente, já não resta mais sacrifício de pecado por ele. Nesse caso, significaria que ele certamente irá perecer. Hebreus capítulo 10, versículo 26, onde nós lemos, é um problema para muitas pessoas. A primeira coisa que precisamos entender é a palavra que temos aí, deliberadamente, que se entende, o que se entende por deliberadamente? Esta palavra significa conscientemente. Será que é isto? Deliberadamente significa conscientemente? Esta pode ser a resposta que nós daríamos, talvez é o que você está pensando, mas eu perguntaria: há muitos cristãos que pecam inconscientemente? Todos os dias nós pecamos, infelizmente. Contudo, quantas vezes pecamos inconscientemente? Creio que toda vez que pecamos, o fazemos deliberadamente. Pouquíssimas pessoas pecam inconscientemente. Na maioria das vezes, nós pecamos deliberadamente. Em Romanos capítulo 7, Paulo diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. É Romanos capítulo 7, versículo 15. Por isso sabemos que Paulo não caiu em pecado acidentalmente. Todos os seus pecados foram cometidos depois que ele estava plenamente consciente do seu erro. Portanto, está claro em Romanos capítulo 7 que todos os pecados de Paulo foram cometidos deliberadamente. Se Paulo pecou deliberadamente, então, de acordo com Hebreus capítulo 10, versículo 26, nosso versículo onde nós lemos, não haveria mais sacrifício pelos pecados. Se uma pessoa pecasse e fosse para o inferno, ela viria Paulo lá, porque nem mesmo ele teria mais sacrifício pelos pecados. Portanto, vemos que a palavra deliberadamente em Hebreus capítulo 10, versículo 26, não significa conscientemente. Se assim fosse, todos os cristãos pereceriam. Não importa que tipo de cristão você seja, incontáveis vezes na sua vida você peca mais consciente do que inconscientemente. Se a situação acima, a situação anterior que já falei, fosse verdadeira, nenhum cristão seria salvo. Portanto, deliberadamente aqui, esse versículo deve significar algo mais. O segundo ponto é que o versículo 26 aí de Hebreus capítulo
10 começa com a palavra porque. Note aí. Para essa palavra estar presente no início da frase, deve ter ocorrido algo no versículo anterior que justifica seu uso. Tal palavra não pode ser usada sem uma sentença anterior. Nos versículos 26 a 29, que nós lemos, e aí está aí ao lado do vídeo, também você pode acompanhar na sua Bíblia, a primeira sentença começa com porque. Aí do versículo 26 pode notar isto, significando que havia algo mencionado anteriormente. Antes do versículo 26 a 29, o versículo 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Por que não devemos deixar de reunir-nos, mas admoestar-nos uns aos outros? Porque quando pecamos deliberadamente depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Se não ler esta porção da palavra de Deus, cuidadosamente, você não perceberá que esses dois versículos andam juntos. Se realmente ler com bastante cuidado, perceberá que estes dois versículos estão ligados. Eles são muito significativos. Temos de perceber que deixar de reunir é pecar deliberadamente, e pecar deliberadamente, deixar de reunir e pecar deliberadamente estão ligados. Não devemos deixar de nos reunir, mas exortar-nos uns aos outros, porque se pecamos deliberadamente, já não resta sacrifício pelos pecados. Quanto ao aspecto negativo, não devemos deixar de nos reunir. Do lado positivo, não devemos pecar deliberadamente. Se nos reunimos, então, não somos os que pecam deliberadamente. Se nós habitualmente deixamos de nos reunir, somos os que pecam deliberadamente. Aqui o apóstolo associa o deixar de se reunir ao pecar deliberadamente. Leia com atenção esses versículos e confira o que eu estou dizendo. Por que há tal relacionamento íntimo entre deixar de reunir e pecar deliberadamente? Nesta conjuntura devemos ver o terceiro ponto. Precisamos conhecer o contexto do livro de Hebreus. Quem eram as pessoas referidas neste livro? Então preste atenção. Eram os judeus que creram no Senhor Jesus. Assim, o livro de Hebreus foi escrito para cristãos judeus. A posição dos judeus é diferente dos gentios. Os gentios têm somente a posição espiritual e não a posição física, terrenal, como os judeus tinham, ligado com tudo aquilo que Deus tinha dado para eles, templos, sacerdotes, sacrifícios. Os judeus possuem ambas, a posição espiritual, como eu disse, o judaísmo, tudo aquilo que eles tinham na sua própria Bíblia, e a física. Eles possuem tanto a posição celestial como a terrenal. Hoje, quando falamos do Santo dos Santos, imediatamente pensamos em um lugar onde Deus habita nos céus. Mas os judeus, quando consideraram o Santo dos Santos, no seu pensamento, o que ocorre é o Santo dos Santos no interior do templo em Jerusalém, no Monte Moriá. Os judeus têm não somente o Santo dos Santos nos céus, mas também têm um Santo dos Santos na terra. Eles têm não somente um templo no céu, mas também um templo na terra. Pelo menos quando foi escrito Hebreus e aqueles crentes daquela época, judeus. Portanto, na mente deles há tanto o aspecto espiritual como o aspecto físico, tanto o aspecto celestial como o terreno. Eles possuem tanto o Antigo como o Novo Testamento. Eles possuem ainda o Santo dos Santos físico e, com ele, as ofertas. Para nós, o sacrifício pelos pecados é o Senhor Jesus. Ele é a nossa oferta pelo pecado.
Contudo, os judeus ainda não tinham clareza se era o Senhor Jesus Cristo ou eram os touros e cabras o sacrifício pelo pecado deles. É por isso que foi escrito Hebreus. O capítulo 10, capítulo 9, está cheio desta verdade. Naquele tempo eles tinham os sacerdotes, o altar e os sacrifícios de touros e cabras sobre o altar. Não tinham somente o sacrifício espiritual pelos pecados, mas também tinham o sacrifício terrenal pelos pecados. Cristo morreu pelos seus pecados, mas o templo ainda funcionava. Cristãos e judeus não estão na mesma posição. Os cristãos gentios são diferentes dos cristãos hebreus. No ano 70 depois de Cristo, o imperador romano Tito destruiu o templo em Jerusalém e não foi deixado pedra sobre pedra. Entretanto, quando o livro de Hebreus foi escrito, o templo terrenal ainda estava lá e os sacrifícios ainda estavam sendo oferecidos. Depois que muitos judeus creram no Senhor Jesus, eles tiveram de tomar uma decisão, se queriam o altar terreno ou o celestial, os sacrifícios terrenais ou o sacrifício celestial. Naquele tempo, os judeus não podiam ter ambos ao mesmo tempo, o sacrifício celestial e o terrenal. Todos os que leem o livro de Hebreus sabem que este livro foi escrito com o propósito de que os cristãos abandonassem o judaísmo e optassem somente pelo cristianismo. O propósito do livro de Hebreus é encorajar os cristãos judeus a deixarem os sacrifícios terrenais e aceitarem o sacrifício celestial. Este é o pano de fundo do livro de Hebreus. Portanto, quando se diz que alguém não deve deixar de reunir-se, não significa que a reunião dos cristãos pode salvá-lo ou qualificá-lo para possuir a vida eterna. A reunião de cristãos indica se um cristão quer o judaísmo ou Cristo. A nossa reunião torna-se uma expressão da nossa atitude para com Cristo. Naquele tempo, todos os que se reuniam eram cristãos. Não importava se fosse gentil ou judeu. Uma vez que se reunisse, era um cristão. Portanto, reunir-se tornou-se um sinal de aceitar Cristo. E deixar de reunir-se era um sinal de deixar Cristo e abraçar o judaísmo. Do mesmo modo, pecar deliberadamente aqui não se refere a coisas como assassinato, incêndio premeditado, bebedice, jogatina e libertinagem. Pecar deliberadamente aqui não se refere a pecados morais, refere-se a pecados doutrinários. Não diz respeito ao seu andar ser adequado ou não. Refere-se ao fato de você ter recebido Cristo ou o judaísmo. Reunir-se significa que você deseja Cristo e está na posição de Cristo. Deixar de reunir-se aqui, nesta situação, significa que você deu as costas a Cristo e voltou-se em direção ao judaísmo. Significa também que você quer o templo, o altar e os sacrifícios terrenais, o shofar. Indica que você quer voltar ao judaísmo e deixar Cristo. Se este for o caso, não resta mais sacrifício por estes pecados. Voltemos agora ao primeiro ponto. O versículo 26, onde lemos aí em Hebreus capítulo 10, diz: depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Note, não diz depois de sermos regenerados, nem diz depois que nossos atos pecaminosos foram purificados. Se dissesse depois de sermos regenerados ou depois de sermos purificados, então pecar deliberadamente seria uma questão da nossa conduta. Porém, aqui diz, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Isto é uma questão de conhecer. Você sabe o que é a verdade? A verdade é a fé de um cristão. A verdade é que Deus enviou seu Filho ao mundo para ser a oferta pelo pecado. A verdade é que Deus enviou seu Filho para morrer por nós
e ressuscitar para satisfazer todos os requisitos de Deus. Tudo isso tem a ver com os itens da fé da parte de Deus. Portanto, pecar deliberadamente aqui não significa as transgressões do nosso viver cotidiano. Significa pecar contra a verdade. Não é um pecado comportamental, mas um pecado doutrinal e relativo à crença de uma pessoa. É um pecado que se opõe à fé e à verdade, depois de alguém receber o pleno conhecimento da verdade. Será que não é isto que está acontecendo em muitos lugares hoje em dia? Não que muitos desses sejam salvos, mas pelo menos eles têm o conhecimento do cristianismo, mas estão tentando introduzir o judaísmo. Os cristãos hebreus eram judeus que tinham estado no judaísmo por muitos anos. Agora que eram cristãos, se ainda desejassem voltar ao judaísmo, se ainda quisessem ambos, isto é, por um lado estar na posição do judaísmo e por outro ficar na posição do cristianismo, não restaria mais sacrifício pelos pecados. Em tempos antigos, em muitos lugares, em muitas nações, e ainda continuam, eles adoravam ídolos. Por exemplo, na China, o Templo do Céu em Pequim era o lugar onde os imperadores ofereciam sacrifícios. Lá os homens matavam touros e ofereciam a mais alta deidade nos céus. Era um imperador terrenal, oferecendo sacrifícios à mais alta deidade nos céus para redimir os pecados do povo. Suponha que esse imperador terrenal cresce no Senhor Jesus. Você crê que ele poderia voltar ao templo do céu que tinha em Pequim para oferecer sacrifícios? Depois que recebeu Cristo como sacrifício pelo pecado, não poderia mais voltar ao templo do céu para oferecer sacrifícios. Ou ele aceitava o templo do céu, como é chamado lá, ou o Senhor Jesus. Isso é o que a Bíblia quer dizer com pecado deliberadamente. Não é uma questão de pecado em nossa conduta. O versículo 26 continua dizendo: já não resta sacrifício pelos pecados. A palavra que temos aqui, já não, significa novamente. Sempre que as palavras usadas já não aparecer, significa que deve haver algo nos versículos anteriores. Alguns compreendem equivocadamente a palavra de Deus. Penso que a frase já não resta sacrifício pelos pecados implica perdição. Esse não é absolutamente o pensamento de Deus. Devemos olhar, por exemplo, Hebreus capítulo 7, versículo 27, que diz: porque fez isto uma vez por todas. Falando do Senhor Jesus e da obra dele. Porque fez isto uma vez por todas. Quando a si mesmo se ofereceu. Isso nos diz que o Senhor Jesus se ofereceu uma vez por todas a Deus, como sacrifício pelos pecados. Tudo está plenamente cumprido. Por favor, tome cuidado com as palavras uma vez quando você encontrar na Bíblia. Vejamos Hebreus capítulo 9, versículo 2, que diz: entrou, falando do Senhor Jesus, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aqui nos diz novamente que o Senhor Jesus se ofereceu a si mesmo somente uma vez, e então a obra de redenção foi cumprida eternamente. Consideremos novamente as palavras uma vez. Hebreus capítulo 9, do versículo 25 a 28 diz: nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse, falando de Cristo agora, ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito,
aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Esses versículos mencionam 2 vezes as palavras muitas vezes e 2 vezes a palavra uma vez, em referência a Cristo. Não muitas vezes, mas uma vez por todas, Cristo se ofereceu a si mesmo diante de Deus como sacrifício pelos pecados e completou a obra de redenção. Por favor, preste atenção. Aqui as palavras muitas vezes e uma vez que estão nesses versículos. Note, leia com calma e cuidado. Hebreus capítulo 10, versículo 10 diz: nessa vontade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. O versículo 12 do capítulo 10 diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O versículo 14 continua, falando do mesmo assunto, aí do capítulo 10, diz: porque com uma oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. Note, os sacerdotes terrenais tinham de oferecer sacrifícios a Deus muitas vezes. Contudo, Cristo ofereceu-se uma só vez e nós fomos santificados. Depois que Cristo se ofereceu uma vez como sacrifício eterno, ele então assentou-se à destra de Deus. Assentou-se porque não mais precisava trabalhar no assunto da nossa salvação eterna. Ele se ofereceu uma vez e nós estamos eternamente aperfeiçoados. Isto é claro para todo aquele que crê nele como seu Salvador. Desde que ele já completou sua obra, não há mais nenhum problema. Portanto, depois de ler tantos versículos, que acabei de fazer agora, podemos compreender o significado do versículo que temos em Hebreus capítulo 10, versículo 26, já não resta sacrifício pelos pecados. A passagem de Hebreus, do capítulo 7 ao 10, com exceção do capítulo 8, diz que a obra de redenção, uma vez concluída, está eternamente cumprida. Se você não quer Cristo, já não resta sacrifício pelos pecados. Cristo ofereceu-se somente uma vez como sacrifício pelos pecados. Se você não quer a redenção de Cristo, mas volta ao judaísmo, em suas várias formas que existem hoje no mundo, você não encontrará mais nenhum outro sacrifício pelos pecados. Portanto, aqui não é uma questão de ser salvo ou perecer. O que é dito aqui é que a obra de Cristo foi cumprida uma vez. Se você não quiser esse sacrifício, não terá um segundo. É assim. Se prestar atenção às palavras que temos aí no versículo já não, você verá que elas estão ligadas à palavra sacrifício. Os versículos anteriores mencionam repetidamente as palavras uma vez por todas. E o versículo seguinte diz, já não resta. É equivalente a dizer, por exemplo, no capítulo 8, onde temos, eis aqui o único lápis. Então, no capítulo 9, eu repito, eis aqui o único lápis. Novamente, no capítulo 10, eu digo, eis aqui o único lápis. Depois, eu posso dizer, se você não quer este lápis, ou se quer trocar por outro, não haverá outro. Pegue este, se você o quer. Se não o quiser, não há outro para você. Então, para nós concluirmos, esse versículo não significa que depois de receber o conhecimento da verdade, então pecar deliberadamente não mais resta perdão. Isto não é uma questão de pecado, é uma questão da verdade, uma questão da fé cristã. É claro que, não querendo seguir a verdade, esta pessoa está pecando contra a verdade. Se você abandonar a fé cristã e buscar outro Salvador, outro sacrifício pelos pecados, você não encontrará. Naquele tempo, alguns dentre os judeus provavelmente pensavam que se rejeitasse a fé cristã, poderiam ainda
voltar ao templo, voltar ao altar e ter os sacerdotes para oferecer touros e cabras por eles. Mas isto indicaria outro sacrifício pelos pecados. Os judeus naquele tempo ainda tinham os sacerdotes e o templo. Como eu disse, isto só foi desfeito, destruído totalmente no ano 70 pelo imperador, ou pelo general Tito. Sua crença em Cristo, desse judeu, era diferente da nossa crença em Cristo hoje. No entendimento deles, eles podiam escolher crer ou não crer. Não era como os cristãos judeus, cuja única opção seria voltar à adoração de ídolos, caso não crescem. Se quisessem Deus, poderiam escolher Deus. Mas se não o quisessem, sua única escolha seria o mundo. Mas os judeus não. Eles tinham o judaísmo que receberam de Deus. Mas aquilo eram sombras daquilo que já chegou, a pessoa de Cristo. E para eles era uma questão complicada. Com os judeus era diferente em relação aos gentios. Eles achavam que se não quisessem Cristo, poderiam ainda ser salvos. Que se não quisessem Cristo, poderiam ainda ter a redenção dos pecados, porque poderiam manter os sacerdotes e as ofertas. Se tivessem muito dinheiro, comprariam um touro. Se não tivesse tanto dinheiro, poderiam adquirir uma cabra. Aqui o apóstolo estava dizendo aos judeus que Cristo já tinha oferecido uma vez por todas e completado a obra da redenção eterna diante de Deus. Que Deus já havia abolido a velha aliança juntamente com os velhos sacrifícios. Antes da vinda de Cristo, os touros e as cabras podiam fazer propiciação pelos seus pecados. Mas, depois da vinda de Cristo, os sacrifícios de touros e cabras não podiam mais tirar os pecados. Esses sacrifícios tinham sido, na verdade, abolidos. Isso é o que nos mostram os capítulos 7 a 10 deste livro tão interessante de Hebreus. Deus não somente deu seu Filho como sacrifício, mas ele aboliu os sacrifícios de touros e cabras. E agora não tem mais o templo. Os crentes se reúnem unicamente ao nome desta pessoa que os resgatou, os redimiu. Em lugar simples, numa casa, num salão, enfim, reunidos em torno da pessoa do Senhor Jesus, sem todo aquele aparato, sem todas aquelas coisas que enchiam os olhos e as emoções. A primeira metade do capítulo 10 menciona que Deus não tem prazer em touros e cabras, nem em ofertas e sacrifícios pelo pecado. Deus preparou seu Filho. Touros e cabras não podem redimir os homens de seus pecados. Somente o Filho de Deus pode redimir-nos dos pecados. Os sacrifícios de touros e cabras do Antigo Testamento eram apenas tipos e sombras. Eles referem-se ao Filho de Deus como o sacrifício único que permanece para sempre. Deus disse que a velha aliança é algo do passado. Os tipos acabaram e a realidade chegou. Não mais será aceitável eles rejeitarem um Filho de Deus, isto é, rejeitar a realidade e oferecer os tipos. De acordo com Deus, há somente um sacrifício pelos pecados. Além de Cristo, não há outro sacrifício pelos pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 26, diz-nos que se abandonarmos Cristo para procurar outro Salvador, não encontraremos nenhum. Portanto, rigorosamente falando, essa porção da palavra não é para nós diretamente, gentios. Se alguns dizem que depois que um homem recebe o Senhor Jesus e peca deliberadamente irá perecer, isso contradiz o contexto dessa passagem. Contradiz também todo o livro de Hebreus. Aqui se está falando sobre um assunto doutrinal. Hebreus mostra-nos que além do nome de Jesus Cristo, não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É isto que Pedro fala em Atos capítulo 4, versículo 12. Isso não significa que um cristão irá para o inferno se pecar. Hebreus capítulo 10, versículo 27 diz, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir
os adversários. Depois de receber o conhecimento da verdade e ter o conhecimento claro de que o Senhor Jesus é o sacrifício ordenado por Deus pelos pecados, se os cristãos judeus deixarem de se reunir, rejeitarem a Cristo, voltarem ao judaísmo e procurarem outros sacrifícios pelos pecados, já não resta mais nenhum sacrifício pelos pecados. Notaram? Entenderam? Esses versículos estão diretamente relacionados ao judaísmo. E como é perigoso trazer judaísmo para o cristianismo. Eles poderiam somente aguardar pessoas que faziam isto e pessoas que fazem isto hoje em dia, eles só podem aguardar certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Antes de ser salvos, eles dependiam apenas de touros e cabras para fazer propiciação por seus pecados. Mas depois de perceberem que o Senhor Jesus é o único Salvador, eles não podiam mais depender de touros e cabras. Se rejeitassem o Senhor Jesus e tudo aquilo que envolve a pessoa do Senhor Jesus, teriam apenas uma terrível expectação de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Eles poderiam tomar somente o Senhor Jesus como Salvador. Além dele, não há outro caminho para a salvação. Todos os touros e cabras apontam para Cristo, eram tipos. Touros e cabras são apenas tipos de Cristo. Cristo é a realidade. É inadmissível que eles rejeitassem a realidade e para recorrer aos tipos. Portanto, Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27, nunca diz que depois de uma pessoa ser salva, ela pode ainda perecer. Isso é o que o homem, deturpando a verdade, diz. Quando lemos a Bíblia, devemos ler o que está nela, não o que não está nela. Certa vez alguém me perguntou como poderia entender a Bíblia. Respondi-lhe que para entender a Bíblia, primeiro devemos ser aqueles que não entendem a Bíblia. Se não a entendemos, então iremos entendê-la. Se dissermos que sabemos isto e aquilo, então não teremos mente sóbria. Se não tivermos mente sóbria, teremos problemas. Hebreus, do capítulo 6 a 10, deve ser tão fácil e simples e claro como João capítulo 3, versículo 16 o é. A razão pelo qual a mente humana não é clara é que o homem põe suas próprias palavras na Bíblia. Muitas pessoas acham difícil de ler a Bíblia, não porque a Bíblia não seja clara, mas porque essas pessoas já têm ideias preconcebidas em suas mentes, e então a Bíblia fica difícil de entender porque não encaixa com o que eles já concluíram sobre doutrinas. Então, existe aí um conflito.